Saudações, esse convite é para tratar sobre um tema de fundamental importância no Estado Democrático, direito eleitoral, direito municipalista, com ele, Dr. Mauro Ferreira. Saudações, que felicidade, estamos aqui já, em definitivo, para dialogar sobre um tema tão importante no Estado de Direito, direito municipalista, o direito eleitoral, essas discussões que permeiam o processo democrático na sua essência para o Brasil. Estou aqui com ele, grande advogado municipalista e eleitoralista, Dr. Mauro Ferreira. Que satisfação. Bom dia, Ted. Satisfação é toda minha, agradeço o convite no programa Saudações, cumprimento aos telespectadores e espero trazer uma conversa agradável e interessante para todos. Doutor Mauro, que felicidade tê-lo aqui para a gente dialogar, aprender um pouco com Vossa Excelência, com você, com um amigo, para a gente entender, para que a gente possa falar para a população no momento com palavras simples, para que a gente possa também orientar aqueles que pretendam ser candidatos, né? E mais do que isso, aqueles que são gestores, porque a nossa pauta, a nossa discussão de hoje perpassará por todo esse universo. Eu queria lhe perguntar, já de plano, diante da sua especialidade, do direito municipalista, dessa discussão, eu quero que você faça uma pincelada sutil. Eu vou fugir completamente da discussão assim, para trazer uma discussão. Você tem percebido a questão da reforma tributária e a influência dessa reforma tributária no direito municipalista? Eu nem quero que você entre na discussão tributária, mas é no olhar do municipalista, do advogado municipalista, desse cara que efetivamente é o primeiro para quem o gestor público liga. Quer dizer, algumas mudanças se apresentam no Estado de Direito agora, principalmente na seara do direito municipalista, e como é que tem sido a receptividade de você, como é que tem sido essa pressão, a ligação dos prefeitos com relação a isso, de uma maneira primeira. Fique à vontade. Bom, inicialmente é uma preocupação de todos os gestores públicos, porque há um verdadeiro desequilíbrio em relação aos orçamentos, a questão da repartição fiscal, repartição tributária, e como nós sabemos, ninguém mora na União, ninguém mora no Estado. As pessoas moram nos municípios, os municípios são os mais cobrados e é onde as deficiências aparecem. É evidente a escassez de recursos públicos municipais, sobretudo nesta fase. Muitas prefeituras estão trazendo decretos de austeridade, cortando despesa, cortando contrato, diminuindo. Isso é um fator generalizado. E isso traz muita preocupação. E aí tem toda essa discussão política no Congresso Nacional, onde os prefeitos buscam seus parlamentares aliados politicamente com vistas a trazer um novo fôlego aos municípios, fôlego esse que é necessário. Doutor Mauro, a gente ultimamente tem percebido no Estado de Direito uma espécie de tensão entre os poderes. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. A discussão nossa aqui não é entrar em nenhum tipo de polêmica nesse sentido, mas é analisar sobre o olhar do municipalista, né? Sobre o olhar do municipalista, se tem alguma relação, ou do municipalista que outrora está muito mais próximo do poder legislativo, em face de decisões recentes do poder judiciário. Nós temos novidades aí com relação à administração pública, à lei de improbidade administrativa. Eu queria que você trouxesse para nós quais novidades, e antes de falar das novidades, trazer para nós qual seria o ânimos dessa discussão, né? Por que, então, dessa preocupação em fazer alteração na legislação de improbidade, no primeiro momento, e depois nos falar quais alterações são essas. Certo. Bom, inicialmente a gente tem que reconhecer que, com todas as vênias, o judiciário se excedeu em alguns reconhecimentos de improbidade administrativa. A improbidade administrativa, como há muito restou conceituado, é uma ilegalidade, é uma irregularidade qualificada pela desonestidade do agente. Ou seja, tem que haver o interesse em burlar, em se favorecer, não se trata de punir o administrador inábil, mas sim punir o administrador desonesto. Sim. Recentemente, sobretudo após o lava-jatismo e sem qualquer conotação política, sim, mas eu falo de uma tentativa de criminalização da política, houve alguns excessos na aplicação da lei de improbidade administrativa. Eu posso trazer um exemplo, sem dizer nomes,
mas que é muito simples, muito singelo. Cliente meu, hoje é prefeito municipal, em uma gestão anterior dele, ele deixou de aplicar os recursos de um convênio. Isso gerou um prejuízo ao erário de exatamente R$ 12,93. Por incrível que pareça, isso gerou uma ação de improbidade administrativa. Engraçado, agora deixa eu lhe interromper aqui. A Receita Fazendária não move ação quando o valor é dessa natureza. Na verdade, é estranho. Eu só fiz essa observação porque a Receita Fazendária não move ação quando é dessa natureza. Então, nesse caso, no sentido da administração pública, houve essa discussão. Fique à vontade. Isso. Era um recurso do convênio. O prefeito que o sucedeu recebeu uma notificação para regularizar pendências. Sim. E uma dessas pendências, na verdade, a pendência era essa diferença de R$ 12,93 por um período que ele não investiu o recurso para manter o poder aquisitivo da moeda. Entendi. E nisso... Foi inabilidade financeira, né? Perfeitamente. Mas isso gerou uma ação de improbidade que, por incrível que pareça, foi até o Tribunal de Justiça. Quanto de recurso público se gastou em uma ação de improbidade para discutir 12,93? Sabe como eu fiz a defesa? Eu retirei a GRU e eu paguei os 12,93. Se o problema é esse, está aqui. Agora, o estranho disso que você está falando primeiro, como se chegou a esse cálculo de 12,93, levando em consideração, e aí eu volto lá, eu há um tempo atrás, por curiosidade e para aperfeiçoar os estudos, eu fiz uma pós-graduação em Direito Financeiro e Banco. Uhum. E aí eu lhe pergunto, como é que se chegou nesse número se as modalidades de investimento e de rendimento são tão diversas no país imenso como o nosso, de diversas possibilidades, renda fixa, a poupança em si, quer dizer, os caras chegarem a este número, quer dizer, a qualquer número, já é muito complicado. E tu julgar a inabilidade financeira, porque é aquela história que tu está dizendo, quando há desperdício doloso, né, aí tu tem uma fraude, uma corrupção, algum tipo de malversação do patrimônio público, beleza, a gente entende. Agora, quando há essa inabilidade, às vezes até o medo do gestor de fazer qualquer tipo de investimento, porque a gente vê, e já aconteceu muitas vezes no Brasil, doutor, o sujeito que era detentor, por exemplo, gestor de fundos de investimento, e faz investimento errado. Vou trazer um exemplo específico agora. A quebra da Americana. Alguns fundos públicos tinham valores investidos nas ações da Americana. O prejuízo financeiro disso. Do gestor. E são pessoas qualificadas, porque Sim. são gestores financeiros. Que loucura isso. Eu me recordo que esse cálculo foi feito pelo órgão concedente, não me lembro se foi FNDF, me lembro que foi um órgão federal. Sim, entendi. E na prestação de contas do convênio chegou com essa pendência de 12,93. E por conta disso, o gestor que o sucedeu entrou com uma representação criminal por conta disso. Ainda uma representação criminal. E ajuizou, à época, a ação de improbidade administrativa de conta de 12,93. E aí, em alguns casos, não nesse caso que é totalmente esdrúxulo, Claro. mas em alguns menos esdrúxulos, mas tão graves quanto, Sim. o Poder Judiciário estava condenando por improbidade. E aí me vem o Poder Legislativo e reage. Reage por meio da Lei 14.230 de 2021, que trouxe profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa. A exemplo de que antes o rol de condutas era um rol exemplificativo, ou seja, em tese, qualquer tipo de irregularidade dolosa que denotasse desonestidade poderia ser improbidade. Hoje não. As condutas precisam estar descritas na norma para caracterizar... Taxativamente. E aí vem um seguinte problema que alguns juristas têm reclamado. Às vezes está mais difícil agora condenar por improbidade administrativa do que condenar por crime. Entendi. Por conta dos requisitos e algumas vezes dolo específico que você tem que entrar no íntimo do agente. E aí o que acontece? Esse desequilíbrio, essa desarmonia entre poderes gerou algo que, a meu ver, é totalmente prejudicial, porque os gestores desonestos precisam ser punidos e o remédio que foi dado pelo Congresso acabou por favorecer os gestores desonestos em alguns casos. Essa discussão é interessante que você traz agora, essa sua observação por fim, a dizer que as
condenações de improbidade administrativa são mais dificultosas do que aquela de natureza eminentemente penal, porque aí a gente vai fazer, vamos parar para a gente pensar um pouquinho da natureza jurídica dessas normas de função administrativa, que elas têm uma certa afetação tanto do direito criminal quanto do direito civil propriamente dito, e aí a gente tem aquilo que nasce pensante, que é o direito administrativo. E eu trago essa informação por quê? Porque exatamente quando você diz no começo, diz, olha, Ted, houve um efeito com relação àquele efeito, você caracterizou, disse assim, esse efeito lava-jatista. Mas essa discussão verdadeiramente se deu, volto um pouquinho mais, na época das condenações do mensalão. Já nas condenações do mensalão, se trouxe teorias do direito penal, e aí eu falo isso no alto de uma pessoa que foi professor de direito penal, parte geral, por 10 anos na academia, e é exatamente essa discussão, porque o direito penal, de lá para cá, eu aqui nessa bancada estava conversando com um amigo que é criminalista, e eu até disse, tem mais de 10 anos que eu não estudo direito penal. Verdadeiramente. Mas quando estudava a profundidade, mas no sentido acadêmico, porque a minha advocacia nunca teve essa amplitude de direito penal, mas academicamente eu gostava muito de me debruçar sobre as temáticas e sobre os clássicos. Então, assim, essa teoria da condenação do mentor intelectual, essa discussão que se trouxe lá no mensalão para o Brasil, porque antes a gente ainda tinha um bloqueio, e aí eu trago a informação, por exemplo, do nosso ministro Sepúlveda Pertence, que era muito técnico, um criminalista muito técnico, porque ele não permitia que esse tipo de coisa adentrasse ao cenário, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Então, você tem toda a razão, porque hoje, doutor Mauro, mais do que isso, nós estamos fazendo legislações criminais que não respeitam esse princípio da legalidade estrita. Entendeu? Da reserva legal, que é essa discussão exatamente assim. Tem que estar taxado, tem que ser taxativo e tem que ser mesmo. Sim. Tem que ser no direito criminal, tem que ser no direito administrativo punitivo, tem que ser no direito tributário de cobrança. Então essa discussão foi bem pertinente. Mas eu quero que você traga então mais alguma coisa, o que mais que trouxe, que tem de alteração nessa seara municipalista, nessa seara de improbidade administrativa, que você pode nos trazer para que a gente possa adentrar numa discussão sobre direito eleitoral e outras temáticas que a gente se propôs. Eu até brinco com meus clientes, quando eles querem ser gestor público, você tem certeza que vai fazer isso? É a responsabilidade do cliente. Porque é o seguinte, é praticamente impossível diante do tamanho serve para todo mundo, né? Para todo mundo. Serve para o prefeito, serve para o secretário, serve para essa turma inteira, né? Principalmente cargos do executivo, Sim. Que gerem recursos públicos. Então, é muito difícil, pelo tamanho da máquina pública, pela impossibilidade humana de você acompanhar todos os detalhes, é praticamente impossível, por mais honesto, por mais cuidadoso que você seja, de sair totalmente limpo de uma situação de gestão pública. E aí a questão é, quem, em sã consciência, se não tiver muita aptidão para aquilo, muita vontade, vai querer se envolver, colocando em risco a sua vida, o seu patrimônio e a sua tranquilidade. Pior. E tem um detalhe que eu gostaria de dizer que me preocupa, é o seguinte, eu vejo com muita preocupação um cenário que alguns tribunais superiores ficam discutindo, em alguns pontos, se a lei é boa ou se a lei é ruim, sem entrar na questão da inconstitucionalidade. Sim. Ora, é necessário você dividir as funções e ter independência e autonomia entre os poderes e harmonia. Se o legislador legitimamente sancionou uma lei e essa lei não ofende a Constituição, portanto, essa lei precisa ser aplicada. Não cabe, a meu ver, ao Judiciário analisar se aquela lei é boa ou ruim. Pode e deve analisar se é constitucional ou não, mas se não ofende diretamente a Constituição, eu não posso criar mecanismos para tirar do ordenamento jurídico uma lei que não me interessa, que eu não acho que é boa. Então, tudo isso gerou esse remédio, que foi a Lei 14.230 de 2021, mas, a meu ver, em alguns pontos se excedeu e está gerando toda uma série de problemas. Tanto é que temos o tema 1199 do Supremo, com repercussão geral, que trouxe algumas balizas, mas algumas outras coisas da norma precisam ainda ser discutidas, porque a lei, em alguns pontos, se tornou branda e em outros pontos a situação não foi resolvida. E algo que eu vejo que é muito importante nessa alteração foram as alterações de natureza processual, porque a improbidade administrativa, embora não seja um processo de natureza criminal, mas é direito administrativo sancionador. Sim. Então, ficaram expressas várias garantias no procedimento, como o depoimento do réu, ele tem direito a fazer o depoimento, a questão
delimitação da prova, da produção da prova. Essas foram alterações, a meu ver, muito salutares nessa nova legislação. Seria uma espécie de processo administrativo sancionador mais específico, né? Trazendo direitos e garantias exatamente em face dessas questões. A discussão constitucional que você traz é absolutamente pertinente, eu concordo em gênero e número e grau, porque agora a gente está falando da minha área de especialidade, que é o direito constitucional. O direito constitucional é o meu lar, embora eu milite no direito eleitoral, mas o direito constitucional é o meu lar, o meu lugar. E é exatamente isso que você traz. Essa discussão, eu já trago outra. Na reclamação 4335 do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, ele estava com essa discussão, veio principalmente, esse foi o segundo momento, ou a terceira vez que o Gilmar traz essa discussão, que era aquele instituto, que nem é alemão, na verdade é uma deturpação do que se trouxe para cá, porque o direito alemão, ele não tem esse mesmo alinhamento, mas enfim, sem entrar nessa polêmica teórica, que é exatamente o que se chamou de mutação constitucional. Essa discussão de mutação constitucional, onde a constitucionalidade é ocasional. É o que o cara acha, é o que aquela corte, naquele momento, entende que seria constitucional a partir de princípios próprios e não da própria Constituição. Essa discussão é muito complexa, eu nem quero entrar nela, mas porque eu quero lhe aproveitar mais para falar de temas mais específicos, e eu quero fazer uma proximidade agora, doutor Mauro, com o direito administrativo sancionador da improbidade administrativa com o direito eleitoral, porque tem muito a ver essa discussão para nós, e, por exemplo, casos concretos em que pessoas pretendam se candidatar e possuem ações, demandas. Então, assim, eu quero exatamente que você faça esse link, vou lhe permitir fazer do jeito que você quiser, como é que você faz esse link do direito administrativo sancionador, principalmente na seara da improbidade administrativa, com afetação no direito eleitoral. Fica à vontade. Ted, telespectador, tem tudo a ver. Tudo a ver. Inclusive, eu até apresentei uma palestra na Assembleia Legislativa, foi ano passado, que eu trouxe os reflexos da Lei 14.230 de 2021 no direito eleitoral. Porque existem algumas previsões na Lei de Inelegibilidade, por exemplo, a questão da linha L, artigo 1º, inciso 1, que fala da condenação por ato doloso, condenação à suspensão de direitos políticos decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, que tenha ressarcimento horário e enriquecimento ilícito. Perdão, prejuízo horário e enriquecimento ilícito. Então, se a gente fala em improbidade administrativa e algumas condutas deixaram de ser improbidade administrativa, então tem reflexo na legislação eleitoral. E aí, já fazendo esse link, me destinando ao pré-candidato, eu digo que os trabalhos já começaram. Exato. Exatamente por conta dessas questões, né? Os trabalhos já começaram, não perca tempo se você pretende ser candidato. Primeiro, o que você deve fazer? Você deve verificar a sua situação, de acordo com as previsões legais que, em tese, podem gerar inelegibilidade. Você já geriu recurso público? Você já respondeu processo? Você já foi demitido do serviço público? Então, são algumas questões que, a princípio, muitas pessoas se descuidam, mas que tem tudo a ver. Porque imagina você fazer um enorme investimento, seja de ordem humana, com apoiadores, seja de ordem financeira, que uma campanha política é cara, sim, e lá às vésperas você sair por conta de um detalhe que você não observou, tem uma situação de um cliente, também falar muito rapidamente, ele havia sido demitido do serviço público em Brasília, coisa que ele nem se lembrava, foi demitido por abandono de cargo, ou seja, não teve nenhuma improbidade aí, mas ele foi demitido. E está lá na lei de inelegibilidade que você ser demitido do serviço público, não interessa o motivo, isso gera inelegibilidade. Ele tinha se esquecido desse detalhe, já tinha passado acho que quase 7 anos, e depois dele ter registrado a candidatura dele, o Ministério Público, já na fase de alegações finais, não foi nem na fase da impugnação, registro de candidatura, trouxe essa notícia de inelegibilidade e ele foi retirado do processo eleitoral. Então, você que precisa ser candidato, inicialmente veja a sua situação, o que foi que eu já fiz, o que em tese pode gerar inelegibilidade. Procure um advogado eleitoralista de sua confiança que possa fazer essa análise de maneira mais segura para você. E, em segundo lugar, procure a situação dos seus adversários. Sim, exatamente. Dos seus adversários. Isso faz uma diferença enorme. Lógico, você não vai inventar uma situação de inelegibilidade. Isso até é um ilícito. Sim. Mas há fatos como esse, né? Mas há fatos que podem ser buscados e aí você
verifica estrategicamente qual o melhor modo de usar. Se é às vésperas da eleição, quando a pessoa não tem mais condições de colocar um substituto, ou se é desde agora, para minar desde já qualquer possibilidade de uma candidatura como essa crescer. Esse momento é fundamental, porque às vezes até a foto na urna e o nome, né? O momento certo, o que é mais viável? Está ou não a cara dele, o nome dele na urna? Então tem um momento certo. A gente vai fazer um rápido intervalo, doutor Mauro, mas eu vou lhe provocar ainda sobre isso, aproveitando esse gancho da improbidade, para falar sobre recentes decisões do TSE sobre essa questão de improbidade administrativa e mais uma coisa que eu já vou falar para que eu não esqueça no retorno, que é com relação a processos administrativos que estão sendo abertos contra servidores que nem fazem parte mais do serviço público. E os efeitos disso no direito eleitoral. É rapidinho, logo após o intervalo a gente vai ver todas essas discussões. Saudações, estamos de volta. E agora, doutor Mauro, aquela saia justa que a gente chama, né? Mas uma saia justa teórica na seara dos conhecimentos, das discussões. Você, como advogado eleitoralista, está sempre de olho nessas questões na defesa do constituinte, na defesa do gestor, do candidato e etc. E aí eu te pergunto, doutor Mauro, sobre a questão da improbidade administrativa. A gente sabe que condenações por improbidade administrativa criariam possivelmente uma inelegibilidade. Ainda há para discutir a natureza de como é que se deu essa improbidade administrativa, como se deu essa condenação, para que possa inviabilizar ou não. A gente sabe que há casos mesmo de condenações que não inviabilizam a candidatura. Mas eu quero ir além. Essa discussão recente, porque nós temos recentes decisões, por exemplo, do Supremo Tribunal, do TSE, nesse sentido, e nós temos recentes ações na seara, por exemplo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, por exemplo, e aí trago informações, por exemplo, ex-funcionários do Poder Judiciário e do Ministério Público, não vou citar nomes para que a gente não individualize condutas, que estão sendo processados administrativamente e eles não fazem parte mais do quadro desses poderes. E aí eu te digo, se essa moda pega, e na administração pública, porque eu penso, na verdade, eu estou pensando aqui, nessa discussão mais do dia a dia, por exemplo, um determinado candidato que era funcionário público, seja comissionado ou não, de uma determinada prefeitura, já que estamos diante de eleições municipais, e aí o sujeito saiu, não está mais fazendo parte da administração pública, e decide se candidatar. E aí o que acontece? Abre-se processo administrativo contra ele. Posterior, ele já não faz parte mais do serviço público. E a gente sabe que no final, possíveis condenações, a depender do que seja, podem viabilizar. Eu queria lhe ouvir candidaturas. Eu queria lhe ouvir sobre isso. Eu vejo esse movimento com muita preocupação. E sendo bem franco como eu sou, a meu ver, isso é casuísmo. Porque a regra é a elegibilidade. É o direito de você se candidatar e de ser votado. A inelegibilidade é uma exceção. Eu não posso criar mecanismos jurídicos para afastar as pessoas da participação do direito de ser votado. Vamos lá, a gente falou há pouco da improbidade administrativa. Para você ficar inelegível em decorrência de improbidade administrativa, tem diversos requisitos. Você tem que ser condenado à suspensão de direitos políticos, condenação por ato de improbidade administrativa doloso, tem que haver prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. Sem todos esses requisitos de maneira concomitante, você não fica inelegível. Ponto. Mas, no caso de demissão de serviço público, basta isso. Então, é mais fácil você tornar alguém inelegível por demissão de serviço público do que por improbidade administrativa. Então, eu vou por esse caminho. Sim. Só que eu não vejo lógica nesse movimento pelo seguinte: qual é a sanção máxima de um procedimento administrativo contra o servidor público? É a demissão. Isso. Se a pessoa não faz mais parte dos quadros, como é que eu vou abrir procedimento dessa natureza? Mas ele gerou... Busca-se o efeito. Pois, busca-se o efeito. Busca-se o efeito. A questão não é a sanção, é o efeito. Busca-se o efeito. A questão, mas ele gerou prejuízo horário. Gerou prejuízo horário? Vamos entrar com uma ação de ressarcimento. Pronto. Vamos entrar, se for o caso, com uma ação de probidade, mas não com uma ação administrativa. Aliás,
Uma coisa é um processo julgado pelo poder público, pelo judiciário, com a participação do Ministério Público, seja como autor, seja como fiscal da lei. Outra coisa é um procedimento administrativo disciplinar dentro de uma administração pública, feito às vezes por servidores que têm ligação política com o chefe do executivo, que acabam fazendo aquilo que o chefe quer. Não sempre, mas isso a gente sabe que acontece. Então, eu muito acredito temerário. Que isso vai acontecer nessas eleições, viu, doutor Mauro? Eu acredito que a gente vai ver casos dessa natureza. E aí cabe a nós, né, as discussões do tribunal, as discussões do tribunal, inclusive defender a estabilidade. Eu sou um grande defensor da estabilidade. Como eu falei, a elegibilidade é regra e a inelegibilidade é exceção. Então, eu não posso criar mecanismos para alijar alguém da disputa porque eu não gosto daquela pessoa. Eu tenho, claro, que utilizar argumentos dentro do jogo democrático para mostrar o porquê as minhas ideias devem prevalecer e não as do meu adversário. Perfeito, muito bem. Então, vamos lá, recado final para aqueles candidatos, nós estamos esvaindo nosso tempo aí, 20 segundos, aqueles que já anunciaram candidaturas, principalmente a prefeita aí desse Maranhãozão todo. Responsabilidade já, né? Responsabilidade já. É interessante, eu sou a favor do anúncio da pré-campanha, claro, para que o eleitor possa avaliar, possa conhecer quem será o seu pré-candidato. Eu era contra essa situação de não poder se dizer pré-candidato, mas a pré-candidatura também requer responsabilidades, com questão do abuso de poder político e econômico neste momento. Vamos deixar esse assunto mais adiante, vamos trazer um programa só para a gente falar sobre isso, que tem muita coisa para a gente discutir sobre abuso de poder político e econômico. Doutor Mauro, eu queria lhe agradecer demais pela participação, por esse diálogo. É legal porque essa temática do direito eleitoral, como é um tema que a mim afeta também, a gente fica à vontade, perguntando, discutindo, não precisa dessa roteirização mais específica, mas eu quero que você aí tenha mais seus 20 segundos para você se despedir, manda um recado para quem você quiser, fique à vontade. Inicialmente, agradecer a você, Ted Anderson, ao programa Saudações, a Bandeirantes, pela oportunidade, por esse diálogo muito interessante, passou muito rápido, porque foi legal, dizer que estou à disposição para contribuir e me dirigir ao nosso telespectador, que nos acompanhe, que siga, que fique atento às regras. Deixe suas redes sociais aí, se o pessoal quiser tirar dúvida. Mauro_Ferreira, @Mauro_Ferreira é meu Instagram. Lá no meu Instagram tem tudo, né? Dicas de direito eleitoral? Na verdade, não. Até porque, como eu sou presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, eu costumo ser comedido nas redes sociais. Mas uma coisa eu digo, eu sempre respondo aquelas pessoas, porque eu gosto dessa discussão, porque sempre que a gente discute, a gente aprende. Isso é muito bem-vindo e agradeço ao público e coloco à disposição para que a gente possa trocar ideias e sempre crescer no direito eleitoral. É isso aí. Eu agradeço demais, doutor Mauro. Vamos voltar ainda, doutor Mauro. Antes de março, a gente volta para discutir aqui. Quer dizer, antes de com 8 meses da eleição, a gente volta aqui para discutir. No comecinho do ano, a gente volta para discutir essa questão de improbidade, essa questão de direito eleitoral de forma mais profunda, principalmente pensando nas eleições. E eu queria agradecer mais uma vez, doutor Mauro, e parabenizar pelo excelente trabalho que você tem feito à frente da Comissão de Ética da OAB e também principalmente sobre a questão da gestão administrativa eleitoral. Eu tenho acompanhado, a gente sabe que há problemas políticos que envolvem essa matéria, mas lhe dizer que você fez um trabalho de excelência, observando, revendo, repensando, então isso é importante, porque a gente vai o tempo todo aprendendo e melhorando diariamente, e é isso aí. Eu queria, então, dedicar esse programa para o meu amigo, nunca mais eu falei com o meu amigo Moreira Serra. Pai, Moreira Serra, eu vou começar a falar mal de ti, porque eu te ligo para tu vir aqui conversar comigo e tu não vem, entendeu? Moreira tá sumido, rapaz, eu só vejo ele nas redes sociais. Eu disse, rapaz, Moreira, vem aqui. Ele disse, não tô bem, não sei o que. Aí eu vejo uma foto dele no outro dia, em algum lugar. Eu disse, olha, eu vou começar a falar mal de você, meu amigo. E é isso aí, é com satisfação que eu concluo esse programa e mandar um querido abraço aos meus irmãos maçons. Tudo justo. Até o próximo.